graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos convidar a igreja hoje, não vou nem chamar de pregação, mas de uma reflexão que nós vamos fazer. Eu sempre falo que eu sou mais professor do que essa ideia de pregador, né? Mas deixa o que o Senhor falou no meu coração, é o que eu vou dividir com a igreja para nós podermos refletir. E amanhã é um dia muito interessante, né? Importante. No Brasil é comemorado, é o dia da padroeira segundo a fé católica, mas para nós evangélicos é um dia muito legal aí, né? Para Arthur, para Ludmila, para Maria Eduarda, né? É o dia das crianças, né? Dia 12 de outubro se comemora o dia das crianças. E o interessante é que às vezes a gente não dá valor a esse ministério na igreja. Eu mesmo já participei de uma vez de um encontro de homens da UPH e foi falado que você normalmente evangelizar uma criança, a possibilidade dessa criança ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se a família não for, é pequena, bem pequena, diante do que você evangelizar um homem, que normalmente quando o homem se converte, quase a família toda vai junto, até mais do que a mulher. As mulheres chegam primeiro, na maioria das vezes, mas quando o homem se converte, normalmente ele leva a casa dele toda. Só que a gente conhece casos de frutos de pessoas que foram crianças, que foram levadas para a igreja, desde pequenas, foram evangelizadas, foram ensinadas, e quebrando todos esses parâmetros dos especialistas em números, né? Porque o Senhor, Ele é diferente, Ele quebra os paradigmas, o Senhor, Ele quebra qualquer paradigma, qualquer protocolo. E aí, muitos desses casos, crianças que levam a sua família inteira à conversão, né? E são casos, às vezes, de uma transformação total mesmo do lar, porque são famílias que não eram só famílias que viviam, né, na forma humana aí de sem fé, não. Tinha uma fé até diferente, mas acaba através do próprio testemunho dos seus filhos se convertendo. Então isso é importante, né, valorizar até o papel das nossas tias das igrejas, né? Hoje, por exemplo, foi feito um trabalho muito bonito aí pelas tias aí, Juliana, Andresa, tia Neida, né? Assistente da tia Neida Ludmila, acompanhou aí uma caravana, né? Uma caravana do amor aí, da saudade, né? Porque as nossas crianças precisam, e precisam mesmo, irmãos. Às vezes a gente não valoriza isso, mas a gente vai ver aqui no decorrer do texto, já podem abrir na Bíblia em Marcos, capítulo 9, Evangelho de Marcos, que o que eu quero passar é o que eu refleti. E eu tenho refletido como professor, como educador, de qual aqui na igreja eu tenho alguns companheiros que trabalham nessa vida, e a gente convive com adolescentes e crianças, e a gente vê a importância do ensino, a importância da construção dessa educação, que muitas das vezes a gente, como evangélicos, temos sido muito liberais. Eu não vejo, eu vejo as outras religiões, as pessoas fazem até crítica quando a pessoa lá, a família que é candomblessista, eles já começam a levar a criança ao ritual e trabalhar o ritual desde a sua infância. A gente critica, às vezes, como evangélicos, os testemunhos de Jeová, também você vê aquelas crianças já andando com a sua, até a forma de se vestir, o estilo, eles se espelham nos adultos e começam a escolher isso para suas vidas e tomar toda aquela investidura, aquele comportamento que os pais, os adultos fazem. Nós vemos isso no islamismo, se no judaísmo, cada vez está aparecendo com alguns evangélicos, muito secular, tem os ritos, mas só se preocupam com os ritos e não com o dia a dia do cotidiano. Mas religiões, como eu falei aqui do candomblé, os testemunhos de Jeová, como também a religião islâmica, se preocupa muito com esse ensinamento desde a infância. Os meninos e meninas eles já são ensinados e educados para praticar a fé muçulmana desde a pequena idade mesmo, desde a idade aqui que a gente vê do Arthur, da Maria Eduarda, da Mariana, crianças bem pequenas já vão sendo guiadas para a prática da fé. E muitas
nós temos sido muito liberais nessa ideia. Eu falo os cristãos em geral, têm sido muito liberais. A educação que a gente tem dado aos nossos filhos tem sido uma educação muito secular. Então, que a gente possa despertar, porque a Bíblia, ela não engana. Tá? Nós vamos ler depois lá em Provérbios, eu vou deixar esse texto no final, mas tem um alerta de despertamento bem claro em Provérbios para o papel dos pais, para esses filhos. Então, vamos ver o que a gente pensa, vamos refletir hoje. Vamos começar lá em Marcos, capítulo 9, versículo 33 ao 37. A nossa ideia é entender hoje por que sermos como crianças. Porque para alcançar o reino dos céus, temos que ser como crianças. A primeira coisa que eu vou falar para os irmãos é que quando Jesus chama uma criança ao meio deles, isso nessa primeira parte, no texto posterior de Marcos, Jesus está quebrando um protocolo. As crianças, elas não eram trazidas ao meio das pessoas. Só para ter uma ideia, numa sinagoga normal, os homens ficam numa parte e as mulheres e crianças ficam em outras. Porque criança é uma coisa elevada, criança é uma coisa que você está falando aqui o culto e eles estão preocupados mais em brincar. Por mais que aprendam os ensinamentos, ensinado da forma que é para eles, mas a mente deles ainda está num mundo totalmente diferente do nosso. Então, a gente vê aqui que as estruturas de muitas igrejas, e eu fico até feliz aqui na igreja presbiteriana da Chacrinha, que tem o costume de as crianças estarem sempre no templo, louve a Deus, porque eu acho que é assim que eles têm que ser ensinados, por mais que há momentos que tem que ser separado o ensino para eles, mas eles têm que aprender a ter prazer de estar nesse lugar, porque muitas das vezes a gente depois reclama quando chega na adolescência e você tem dificuldade de ver uma Ana Gabriela, um Gabriel aqui, você tem dificuldade de ver os nossos adolescentes aqui. Por quê? Porque muitas das vezes nós, quando eles eram crianças, achávamos que o lugar de criança não é na igreja, é nos cantos ao redor do quintal da igreja. E o lugar de criança, irmãos, é na igreja. Jesus mostrou isso. Jesus trouxe para perto dos discípulos, e ali foi um quebra de protocolo, porque a sociedade do mundo antigo e até seguindo a Idade Média e assim por diante, esse negócio de criança ter valor, de pai e papai indicar filho, agradeço os adolescentes e crianças que estão nessa igreja aqui, isso é coisa contemporânea, tá? Antigamente não era assim, tá? Esse negócio de brinquedo, essas coisas aí é tipo de coisa contemporânea, isso não é dos séculos anteriores não, porque filho muitas das vezes só servia com fardo e peso, tá? Era assim que era levado na sociedade, até que ele pudesse crescer e dar algum retorno aos seus pais. Então era assim que funcionava. E você vê também a diferença que até a minha criação aqui, e de alguns que estão aqui no templo do Senhor, sabe que até para a gente chegar perto de um adulto quando estava conversando é uma coisa muito complicada. Que ai de nós se entrasse e falasse alguma coisa que, porque não cabia. Falou assim, você quer conversa de adulto, meu cara? Vai para o seu lugar. Senão é coisa de criança se meter. Hoje a gente está tão liberal que tem adolescente que quer até falar, ensinar, o pai o caminho. É complicado. O mundo de hoje está muito diferente. Mas esse era o mundo em que Jesus traz uma criança ao meio. Jesus adorava quebrar protocolos. Eu sempre falo isso, que a minha formação de história sempre foi por causa disso. Eu sou apaixonado pelo homem Jesus fora Deus, porque o homem Jesus era um quebrador de protocolo. Traz a mulher, traz criança, sempre ele quebrou os paradigmas da história. Então vamos lá para o texto bíblico em Marcos, capítulo 9, versículo 33 ao 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes:
Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então Jesus não só coloca a criança ali, como ele mostra o papel da importância da criança, e ele evangeliza usando a criança. Ele usa a criança para mostrar que aquele que recebe aquela criança é como aquele que recebe ele. E aquele que está recebendo ele, está recebendo o Pai. Então o Evangelho está bem pregado ali, só usando a imagem da criança. E aquilo ali eu quero que a igreja observe, porque sempre quando eu estou pensando na mensagem, eu peço, quando eu estou lendo, que Deus me mostre aquilo que Ele quer que eu veja. Porque a Bíblia, por si, é uma bússola, e ao mesmo tempo é o maior. Não tem um livro que tem tudo o que você precisa para viver. Isso é nítido, em qualquer momento você procurar a Bíblia. Quando a gente vê crentes que têm uma vida meio complicada, ou está tendo dificuldades, você pergunta a ele se ele lê a Bíblia diariamente. Porque eu vou dizer para você, quem lê a Bíblia diariamente, até nos dias que não vou dizer que não tenha dias que você balance, que a tempestade vem, mas quem lê a Bíblia, irmãos, não tem como cair. A Bíblia te sustenta. A Bíblia te alimenta. Muitas das vezes nós somos frágeis porque a gente não aprende a entender a importância da palavra. Ainda tem muitas igrejas aí pregando que renovação vem em louvores, e louvores são maravilhosos, renovação vem em oração, mas eu vou dizer para você, oração sustenta, mas a renovação vem daqui. Todos os grandes avivamentos que houve na igreja, houve pela palavra. Então muitas das vezes a gente relega o papel dessa palavra. Mas vamos lá refletir no que eu queria que a gente pudesse refletir. Os apóstolos aqui, eles estão preocupados. Quem é o maior no reino dos céus? Eu fiquei refletindo sobre esse momento que a gente está vivendo, momento político, né? Está todo mundo preocupado. Quem será o prefeito de Japeri em 2021? Quem será o prefeito de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro? Quem serão os prefeitos, os vereadores? Tem muita gente que está extremamente preocupada, Tem uma galera aí que está numa luta constante. Você vê que passou aí agora um carro agora há pouco aí falando, está tentando até atrapalhar, o povo de Deus louvar o Senhor, porque as pessoas não têm nem o senso do horário. A preocupação é em colocar esse nome o mais possível, porque é muita coisa em jogo para algumas pessoas. É muita coisa em jogo. E o que eu pergunto a vocês, primeiramente nessa noite, é o que tem tomado o coração de vocês. Porque aqueles discípulos estavam preocupados com uma coisa assim, que de repente para a gente vai pensar que é simples. Mas tem gente dentro da igreja preocupada com isso. Tem gente, irmãos, que quando chega a eleição do PH, SAF, MP, UPA, ele está tão preocupado em ser presidente, secretário, ele está tão preocupado em ser tesoureiro. Tem gente que vai ter eleição para presbítero, para diácono, está tão preocupado em ser presbítero e ser diácono. E muitas das vezes está preocupado com isso, mas está preocupado por quê? Eu estava ontem dando uma aula num cursinho que é preparatório para PEMERS. E aí eu sou um cara meio, apesar de estar dando aula de geografia, eu tenho mania de ficar perguntando as coisas que eu não devo. Eu perguntei aos rapazes lá e às moças que estavam na sala, e perguntei assim, vou fazer uma pergunta a vocês assim que não responde se quiser, não, obrigado. Mas por que vocês querem ser policiais militares do Rio de Janeiro? Me interessa saber por que vocês querem ser, porque de repente eu estou dando aula aqui e creio que serão futuros policiais, aí vão passar na prova, serão as pessoas que estarão trabalhando nas ruas que eu estarei passando. Então, por que vocês querem? Aí eu vi um rapaz até falar, não, eu acho a farda bonito, eu acho a ideia do militar bonito. Eu falei, Aí teve uma moça que falou assim, não, eu estou aqui querendo, na verdade, a condição de não ter preocupação de ficar desempregado de novo, ter estabilidade, do emprego. Aí uma pessoa falou para mim assim, status quo. Eu falei assim, isso tem que ter um certo cuidado. Status quo você ser autoridade, porque tem muita gente na igreja que pensa assim. Quando tem uma eleição para presbítero ou para diácono, ou para alguma sociedade interna, a preocupação é com o status quo. Porque eu tenho que ser. E fica até aborrecido se não for o cargo maior, tá?
Tem gente que, se o cara for para ser tesoureiro, segundo secretário, ele já larga de mão, porque isso não é o que ele interessa. Tesoureiro só se enrolar muito dinheiro, dar muito dinheiro na sociedade, aí o cara fica até meio empolgado, né? Aí ele começa a criar várias ideias e a gente pode fazer isso, aquilo, que ele começa a projetar. Agora, se não, ele já fica preocupado, porque tipo assim, isso aí não é para mim. Tem muita gente preocupada com os holofotes dentro da igreja. E que a gente vê que isso não é de hoje. Estavam preocupados. Quem seria o maior lá com Jesus? Quem seria o maior? Eles estavam vivendo a cada instante com o Senhor. Em alguns momentos, os discípulos se assustavam com quem eles estavam vivendo. A gente viu isso na hora do mar da Galileia, lá, que eles ficaram assim, meu Deus, esse homem fala, até a tempestade, até os espíritos obedecem. Meu Deus, quem é esse homem? Não é possível, não é igual a gente. Quando vem lá falar para a figueira, seca, a figueira fica seca e morre. Quando fala para um cego, enxerga, o cara começa a enxergar, o cara começa a olhar assim, meu Deus, por que onde eu estou andando? Mas naquele momento, aqueles discípulos extremamente egoístas estavam pensando quem seria o maior. Né? Tem uma crença aí que diz que Pedro tem a chave lá da porta, né? Que Pedrão é o cara. Já com Pedro, ó, charado Pedrão. Pedrão tem a chave lá dos portões do céu. Tem uma pessoa que diz isso aí, né? Com todo respeito ao apóstolo Pedro, servo do Senhor. Irmãos, primeira coisa que a gente tem que lembrar, o salmista já fala isso lá no Salmo 139, que o Senhor nos conhece e nos sonda. Nada daquilo era tipo o Senhor, quando ele fala aqui, né, ele pergunta porque ele queria ouvir da boca deles, mas o Senhor já sabia tudo que estava acontecendo. O Senhor já sabia o que estava no coração daqueles homens. E ele, quando usa a criança, não é à toa, porque ele quer dar um ensinamento muito grande àqueles homens. Porque, gente, criança não se preocupa com isso. A gente vai ver algumas coisas aqui que os homens adultos se preocupam e crianças não se preocupam. E sabe por que crianças não se preocupam? Porque uma criança normal, uma criança vivendo no seu estado correto, ela tem que pensar que os pais e as mães têm que se preocupar por eles. Pergunta a Maria Eduarda se ela sabe o preço do leite. O Igor que não vai correr atrás de saber o preço. Pergunta a Maria Eduarda se ela quer saber o preço do leite. Se ela está preocupada da condição da casa, de a mãe deixar pronto tudo para ela comer, se alimentar, não está preocupada com isso não, gente. Criança é bem assim. E nós adultos temos um pai, mas que muitas das vezes a gente se preocupa com coisas que não é deixando de sermos adultos. Mas o apóstolo Paulo salienta isso muitas das vezes nas cartas, em Romanos, em Coríntios, que muitas das vezes, coisas que nós deveríamos ser maduros e adultos, nós somos crianças. E naquilo que nós deveríamos ser adultos, nós fazemos papéis infantis de criança. Vamos caminhar um pouquinho lá na Epístola de Filipenses do apóstolo Paulo. Nós vamos dar uma caminhada na Bíblia aqui, porque a gente vai ver algumas situações, né, que nós adultos temos muita preocupação. Uma das primeiras coisas que eu vi, até falei aqui, é sobre a questão política. Eu sigo um pastor chamado Renato Vargas. Ele é um pastor reformado, mas não é da igreja presbiteriana não. Mas eu gosto muito do posicionamento dele em algumas coisas. Ele falou uma coisa essa semana que criou uma polêmica enorme nas redes sociais. Ele falou que pastor tem que cuidar de igreja. Pastor tem que ser candidato. E se você observar, eu por acaso um dia desse estava olhando no TRE, e aí de repente eu fui ver o Japeri, só de pastor que tem um monte. E já tem, agora não tem mais só pastor não, tem cara que está botando só diácono tal. Agora tem diácono também. Diácono, o cara está botando a função eclesiástica dele para a campanha política. E aí vai usar, né? Teve uma pessoa que entrou até na polêmica, não, nós precisamos de homens de Deus na política, por isso, por aquilo, que eu não discordo, tá, irmãos? Não discordo. Eu acho que precisa sim de homens de Deus na política. Mas por que tem que ser o pastor, o presbítero, o diácono?
né? Essa que é a situação. Aí o cara vai usar assim, mas Daniel e José. Eu falei uma vez que eu preguei aqui sobre Daniel, que uma da fraqueza de Daniel era a oração. Ela já começava por isso. Então você não compara muito desses homens que você vê hoje a caminhar para a política com Daniel, que fica difícil, e com José muito menos. E a gente tem que ver que nenhum dos dois tinha um chamado ministerial, para essa causa. Mas não é isso que eu queria ver a ideia. A ideia é tipo assim, que muita gente hoje está se descabelando para saber quem é o prefeito, quem é o vereador. Alguns deixam de estar na casa do Senhor, deixam a vida de servo do Senhor para viver essa empreitada como se fosse a vida deles. E sempre preocupados, tipo assim, porque se eu não colocar um homem de Deus lá, a sociedade vai afundar nas trevas. Pois eu vou dizer para você, o Senhor é dono da história. O Senhor é dono desse planeta Terra. Não há preocupação com isso, porque o povo de Deus já teve alguns momentos que ele foi perseguido, mas o Senhor sempre manteve o povo que ele queria do jeito que ele queria. E você, como servo do Senhor, tem que entender isso. Não é a sua preocupação com colocar um homem de Deus lá que vai fazer a diferença. Até porque, pelo que nós temos visto na sociedade atual, são homens se deixando se levar pelas coisas deste mundo, homens de Deus, e abandonando a fé e se entregando a essa mundanidade. Filipenses, o apóstolo Paulo faz um alerta no capítulo 3, versículo 19 a 20. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está bem claro aqui, que um louvor cantado muito na Assembleia de Deus, muito bonito, chamava-se Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Ninguém está mais almejando isso. Está almejando ser prefeito, ser vereador, ser deputado, ser isso, ser aquilo. Cadê o irei para a linda cidade? Isso é coisa de adulto, irmãos. Criança não se preocupa com política. Pode ter certeza. Criança não se preocupa com política. Então, a gente tem que começar a ver o que o apóstolo Paulo fala aqui. Nós não somos, a nossa pátria está no céu. Isso aqui é só um momento. E pode ter certeza, quem ganhar para presidente não vai mudar a sua vida. Só tem um que pode mudar a sua vida: o Senhor Jesus. Outra questão que nós temos muita preocupação: segurança. Nós temos muita preocupação com segurança. Salmos. Vamos lá para os Salmos. É um salmo muito conhecido, que nos ensina veemente sobre esse negócio de segurança. Salmo 127. Tem gente extremamente preocupada com isso. Ontem, quem está mora em Nova Belém, lá de lá, tem uns tirozinhos lá, o pessoal fica já, o comentário da manhã é os tiros. Eu vou dizer para você, criança, aí tem uma coisa que criança é maravilhosa, aí você pensando de novo como criança. Sabe o que a criança faz? Ela chega e vai dormir. Pode o mundo se acabar. Já viu criança cantando no nosso colo? Você está carregando a criança, pode estar caindo um temporal, você bota a criança aqui, pode fazer. Ela vai lá dormir. A segurança dela é estar nos braços do Pai. E você, meu irmão querido, você não se considera nos braços do Pai? Por que tanta insegurança com a sua vida? Aonde está a sua insegurança? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Já falou para você? Você acha que você ficar acordado vai adiantar alguma coisa? Você acha que a sua preocupação diária vai te adiantar alguma coisa? É o Senhor que te cuida, não é nem aquele Salmo 91 não, tem gente que deixa a Bíblia aberta, Salmo 91, e acha que aquele Salmo tem o poder de desviar bala, desviar tudo, Passa assim, a Bíblia está aberta, fica amarelo, o cara nem nunca leu.
né? Mas ele acredita no poder daquele salmo, né? Mas o poder está no Senhor, o poder está no nosso Deus, é Ele que nos protege. Criança dorme, criança descansa nos braços do Pai. Criança não se preocupa com política, porque ele sabe que tudo está no controle dos pais. Olha, e os pais aqui, te dou certeza, nem pai aqui é melhor do que o Senhor. Nem. Por mais que seja esforçado, por mais que ame os seus filhos, por mais que faça, nenhum é maior do que o Senhor. Terceiro caso, saúde. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, lá no versículo 43 e 44, conta a história de uma mulher. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Aqui conta a história daquela mulher, né, que há anos vivia lutando contra uma enfermidade, gastou todas as suas posses. Muitas vezes a nossa preocupação é saúde. Muitas das vezes é isso que tem tirado o seu sono. Eu acho até a atitude correta. Tem gente que se protege dessa pandemia que nós temos vivido e tem vivido mesmo corretamente a quarentena. Fica em casa, só sai naquilo que é necessário. Agora, você já observou quantos cristãos que não estão vindo na igreja, mas que eles, engraçado, não pegam Covid no shopping ou na praia? Isso que é preocupante. O Covid só não pega na praia ou no shopping. Mas quando chega na casa do Senhor, é um medo extremo, porque a igreja não vai ter a capacidade de fazer a higienização como eu espero, como é a minha expectativa. De repente, o meu irmãozinho vai querer me cumprimentar e eu não posso. Mas na praia, o cara está lá com pouca roupa, um sol escaldante, no meio de uma grande aglomeração, mas ali ele não pega. Irmãos, devemos, não estou aqui fazendo campanha contra, tá? Devemos manter o que se deve fazer. Tanto que aqui na igreja está todo mundo de máscara, só eu que estou aqui separado, estou sem máscara, para poder ter melhor audição. Mas estamos aqui seguindo os protocolos. Agora, tem gente que acha que a sua saúde, né, é pelos seus procedimentos, e se colocasse dentro de uma bolha se protegeria. Pois pode saber, a cura está na mão do Senhor. Não há pai, nem mãe, por mais que posses tenha, vai poder comprar a cura de um filho. A pandemia mostrou muito isso, porque algumas doenças atacavam muitas pessoas mais humildes, e essa doença botou todo mundo juntinho, branquinho, pretinho, lourinho, né? Riquinho, pobrinho, todo mundo juntinho. Não teve cor, não teve bolso. Quem quer levar, leva mesmo. Então o vírus não olhou muito para isso, não. Porque não há. A cura está no Senhor. A tua vida está nas mãos do Senhor. Outra situação é da família. A gente volta aqui para o Salmo pertinho do Salmo 128. É outra preocupação que as pessoas muito têm, que é a questão da família. Salmo 128. E você pode observar que a criança, quando fica doente, a única coisa que ela vai fazer é ficar quietinha, moadinha, e esperar do pai e da mãe, né, o cuidado. É o que a gente deveria fazer. Ficar mais calado, ou se não, pedir a quem pode te curar, que é o Senhor. Mas de novo devemos agir como crianças, nesses momentos. Salmo 128. Sobre a família aqui, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Família.
Irmãos, em família, a Bíblia mostra muito isso. Se o Senhor não cuidar da tua família, não se iluda, não é você que vai cuidar. Tá? Se tiver a história da Bíblia, Moisés é um grande exemplo. Moisés, Deus protegeu desde o momento lá do cestinho de junco, até se transformar no grande líder de Israel. José é outra história grandiosa. Rapaz foi vendido pelos seus próprios irmãos. E família difícil, que era a família de Jacó, hein? Família complicada. Os irmãos eles se pegavam o tempo todo. E a gente tem outras histórias. Davi, um grande rei, mas um pai muito cheio de erros e complicado. Então a gente vê que na verdade até a tua família, se o Senhor não cuidar, meu querido, não adianta. Tá? Você pode fazer de tudo, mas quem protege a sua família todos os dias é o Pai Eterno. Para a gente fechar nesses caminhos aí que a gente está vendo de política, segurança, saúde, família, vamos fechar com a economia. Você está todo preocupado? Emprego? Com o aumento do arroz, o óleo de soja. Daqui a pouco, da casa falou do óleo de motor. O óleo de soja chegando em 9, 10 reais. Lucas capítulo 12. Preocupante, irmãos. Lucas capítulo 12, lá nos versículos 18, 19 e 20. Na verdade, aqui um homem chega e acha que Jesus tinha que resolver um problema de herança dos irmãos. Era uma discussão de herança. A preocupação deles era quem ia herdar o terreno lá com a morte do pai. A discussão era essa. E aí Jesus vai contar uma história aqui interessante. As parábolas dele, ele disse assim, tinha um homem, tá lá, disse: farei isto, lá no versículo 18, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Que palavra, Palavra difícil e dura, porque aquele homem, ele estava tendo sucesso naquilo que ele fazia, então ele começou a só pensar naquilo, em ganhar dinheiro, em aumentar a sua produção, cada vez ficar mais rico. E aí? Qual a preocupação dele? Econômica. Por que eu queria que vocês enxergassem tudo isso? Porque, na verdade, todas essas situações que nós estamos falando aqui, política, segurança, saúde, família, economia, se o teu Pai eterno não cuidar por ti, não adianta nem um pingo do teu esforço. Não adianta. Não adianta nem um pingo da tua preocupação. Tem um texto que eu gosto muito, que é em Mateus capítulo 6, lá que fala sobre, que Jesus fala que os corvos, eles voam, não se preocupem em plantar, eles têm alimento. Quem dá alimento para eles? Ele fala dos lírios. Quem se veste como eles? E o que nós fazemos a vida toda, muitas das vezes, só preocupados em comprar, gastar, ou se não acumular. Agora você já pensou como que criança pensa nisso? Criança é muito interessante. Criança, na questão econômica, é muito engraçado. Você der um dinheiro na mão da Ludmilla, ela só vira para falar assim, ela olhar para aquilo e falar assim: pai, isso aqui dá para comprar? Porque ela olha lá e ela vai pedir ao pai. É o pai que tem que te dizer se dá para comprar. E se você der dinheiro para a criança, se você não ensinar, pode ter certeza que ela vai gastar tudo de bala e doce. Entendeu? Ela vai te criar os problemas na frente de saúde. Então ela vai gastar tudo em instante. Tem criança que você ficar com uma prata na mão. Você compra um porquinho, se você não ensinar a guardar naquele porquinho, o porquinho só vai andar vazio, porque não aprende. Porque criança, ela não tem essas preocupações. Criança, ela está sempre confiando nos pais. Nós, muitas das vezes, não confiamos no nosso pai. Nós deixamos de dormir. Eu estou falando, irmãos, essa palavra serve para mim, serviu para mim.
Tem dias que a gente fica muito triste, angustiado com a própria condição econômica que a gente vive, com as nossas preocupações, porque nós temos filhos, queremos dar o melhor para eles. Nós, às vezes, nos preocupamos com a saúde em casa de um filho doente, né? Nós nos preocupamos com várias dessas coisas, mas não é pecado você se preocupar. Agora você não pode colocar a sua vida nessa preocupação, porque tudo isso está nas mãos do Senhor. Os cuidados estão na mão daquele que é o Pai. E o próprio Jesus fala: se nós que somos maus, se nossos filhos pedir pães, nós vamos dar pães a eles o melhor que a gente puder. Você pensa no nosso Deus, nosso Pai eterno. Então, mais uma vez eu falo para vocês, não tem como se comparar nenhum pai aqui àquele pai. E aí vamos voltar à discussão inicial. A discussão inicial era a hierarquia. A preocupação daqueles homens era quem seria o maior no reino dos céus. E aí eu vou voltar para vocês também para a história que eu falei do policial. Aí eu falei do policial assim: status quo, o que é autoridade? Vocês já observaram, eu falei para eles, há um hábito, eu falei assim, não sei se todos aqui são a religião que são, no catolicismo se chama Eucaristia, na igreja evangélica a gente tem um hábito de chamar de Santa Ceia, né, o momento do pão e do vinho. E aí a gente vê todo aquele hábito em que homens que são chamados oficiais da igreja, eles servem a igreja e depois ficam aqui em frente e são servidos muitas vezes pelo pastor. E tem gente que se sente, fica lá tipo assim, sou uma autoridade eclesiástica, né? Por isso que eu sou o último a... Ele não entendeu o espírito da coisa. O último, o maior servo é o pastor. Ele não entendeu. Aqueles homens que estão em pé aqui são servos para atender a igreja. O diácono é um serviço, é um chamado a serviço. O presbítero é um chamado a serviço. Está preocupado com a posição da igreja, meu querido? Não pega essa condição não, porque não é isso o chamado. O chamado é serviço. Até porque a igreja inteira foi chamada para servir ao Senhor. E muitas das vezes a gente não compreende isso. Se preocupa com o status quo. Eu falei com eles: vocês serão futuros policiais, vocês vão estar lá, o lema lá, servir e proteger. Será que é o Senhor que nos ensinou errado ou nós que estamos praticando errado? Porque lá a sociedade está perdida por causa disso. As pessoas se servem das suas posições hierárquicas. E a igreja está começando a caminhar para o mesmo erro. Tem pessoas que estão na função de presbítero, ou pastor, ou diácono, que acham que na verdade que eles têm poder e autoridade. Mas o poder desta casa está no Senhor, não está na mão deles não. Vocês podem ficar tranquilos. O poder desta casa não está em concílios, não está em pastores, nem presbíteros, nem diáconos. Está no Senhor. E graças a Deus por isso, porque todos nós aqui somos perecíveis. Triste seria para a igreja se fosse a dependência dos homens que estão na frente dela. E às vezes a gente não pode enxergar isso. Mas o Senhor cansou de explicar isso. Em Lucas capítulo 11, né, ele fala lá dos fariseus. Lucas capítulo 11. Ele fala aqui, lá no versículo 43, ai de vós fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Você sentiu cara. E eu te falo, criança não é assim, gente. Criança, quando é assim, é ensinada. Você pode observar, você quer ver como a criança cresce? Quando você vê uma menina começar a olhar para a roupa da outra menina de cima a embaixo, olha, está aprendendo, já está virando mulher, né? É só olhar de cima para baixo, já está começando, né? Começou isso, meu filho, já está uma adolescência adiantada, né? Está caminhando. Porque a criança não tem isso. Criança não olha para essas coisas. Quem olha para essas coisas somos nós que temos esses hábitos. Por isso que o Senhor fala que para ser, para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Não é à toa. Temos que nos despojar. O Senhor, para estar aqui na terra e morrer por nós, Ele despojou de toda a glória dEle. Ele se fez servo. E quantos estão aqui na igreja para serem servidos, não querem servir ao Senhor. Não querem. Só querem ter status. Só querem ter posição. O Senhor está falando dos fariseus. E se você observar, você vai falar assim, o Senhor criticava os fariseus, mas muitas das vezes
Determinadas coisas, quando ele curava, uma pessoa que falava assim, vai lá, ao sacerdote se apresenta e faz o que diz a lei. Porque não era o rito que ele estava criticando. Ele estava criticando aqueles homens se colocarem na posição que eles se colocavam. E está mais aqui, alguns versículos aqui, 46. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. No versículo 52, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes, e impediste os que estavam entrando. Pessoas que se acham donas do céu, donas do caminho do céu, que têm autoridade. É aquela pessoa que ora para você e você cura. Tem um que aí passa até um lenço assim no corpo e vende o lenço aí, o pessoal compra. Chapéu, lenço. Pois eu vou dizer para vocês, sem o poder do Senhor, não tem cura, não existe nada disso, meus queridos. Esses homens não têm poder de nada. Essa hierarquia é mentirosa. Lucas capítulo 14. Estou caminhando já, irmãos, para chegar no final, tá? Lucas capítulo 14. A partir do versículo 7, lá, Jesus ensinando, Jesus reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, senta-me para as praças de cima, sei que já existe uma honra diante de todos os mais convívos. O Senhor ensinou como se deve se portar. Eu falo que a Bíblia ensina tudo, até você se portar numa festa, o Senhor ensinou. Chegar no lugar que está vendo aqueles homens tudo ostentando, senta lá no cantinho. Se tiver que ser honrado, vai ser honrado. Agora você está na frente para bajular, achar que está, daqui a pouco o cara vem e diz, desculpa, mas você tem que se retirar, porque chegou um que é mais digno do que você de estar aí. É bem assim, irmãos. Por isso que eu estou falando a questão da criança. A criança, ela não se preocupa com esse tipo de coisas. A criança, ela tem um coração que ela não vai carregar determinadas coisas que a gente está preocupado. Preocupações com hierarquia, preocupações com o que você veste, o que você tem. Quando a criança está fazendo isso, pode ter certeza que é ensinamento. E é a preocupação que nós, como pais, temos que ter. Agora, quando nós se colocamos perante o Senhor, nós temos que ser como as crianças. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Vocês acham que essa primeira parte do texto serviu para os discípulos? Eles estavam preocupados quem era o maior. E Jesus falou, é uma criança. No capítulo depois, vamos lá, Marcos capítulo 10. Olha lá, capítulo 10 de Marcos. Nós estávamos no capítulo 9. Capítulo 10. Olha como que o papel da igreja. Então, versículo 13, capítulo 10, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então está aqui bem dado o recado. Jesus ensinou a primeira vez e não adiantou. Eles tentaram impedir agora das crianças chegarem. E Jesus de novo trouxe as crianças para próximo dele. Ainda falou que se você não for como uma criança, você não entrará no reino dos céus. E você sabe por que não? Para a gente fechar, Salmo 15. A gente vai aprender agora por quê. É uma das coisas que mais se discute hoje, é um termo chamado cidadania. Se você é um cidadão, é um dos termos mais discutidos na sociedade.
que alguns grupos têm que ter direitos, outros não, quem tem que ter direito disso, outro não. Tá aí, ó, essa deveria ser a discussão da igreja, como eu falei aqui no início, cidadão dos céus, né? Como eu falei lá, eu quero ir para a linda cidade, né? Muito mais preocupado do que as questões de transporte do Rio de Janeiro, as questões de violência, né? As questões econômicas. A nossa preocupação como cristão deve ser ir para aquela cidade que o Senhor vai nos levar. E está aqui a pergunta: cidadão dos céus, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí vamos ver o que o próprio salmista responde: o que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Criança, irmãos, se ela não for ensinada, ela não mente. Se ela te achar feio, pode a mãe ficar falando assim: não fala isso não, é feio, você é feio. Fala na sua cara, te acha feio, é feio. Criança não mente. Nós temos o hábito, a gente fala assim: você está bem assim, né? Passou na rua, meu Jesus, ela não viu que ela está ridícula no espelho, não. Meu Deus, sua irmã fez um corte horrível no cabelo, ela não viu isso? Criança não mente, não, criança fala a verdade. Criança é íntegra. Criança tem esse dom da integridade, nasce com elas. E o que a sociedade vai fazendo? Vai desvirtuando. Temos que ser como crianças, temos que ser íntegros, temos que falar a verdade. O salmista ainda continua aqui, ó: o que não difama com sua língua. Criança fofoqueira já é fruto da sociedade. Porque criança está preocupada em fofocar, criança está preocupada em brincar, criança está preocupada em conhecer outras crianças. Às vezes eu vejo assim, quando a gente começa a criar certos empecilhos, né? Eu via muito uma fala de um grande homem que eu admiro, o pastor Martin Luther King, que ele falava sempre assim: se você ensina a odiar, você deve ensinar a amar. E eu estava pensando, até conversando com a minha esposa em casa, em dois filmes que são filmes assim, que deixam muito bem claro isso. Tem um filme chamado Império do Sol, um filme muito antigo, que nem fez muito sucesso porque é uma crítica, né, ao imperialismo britânico e estadunidense. Mas esse filme mostra uma imagem de um menino inglês do lado de uma cerca, e um menino japonês joga um aviãozinho, e os países estão em guerra. Ele pega o avião e devolve para o menino. Em outra cena anterior, um kamikaze está morrendo no avião ali, ele tenta reagir, tentar salvar o japonês, até que chegam os adultos e falam: meu filho, deixa ele morrer, é inimigo. Criança não tem isso. Tem um outro filme também muito legal chamado O Menino do Pijama Listrado, não sei se alguém já viu. O menino alemão, o pai é o líder do campo de concentração, o garoto cria uma amizade com o menino judeu. Por que crianças não olham isso, irmãos? Crianças só aprendem aquilo que é ensinado. Criança não é racista, criança não é machista, criança é ensinada assim. E aí a responsabilidade está em Provérbios 22:6 lá, que devemos ensinar o caminho para nossas crianças, para que quando eles crescerem não se desviem deles, porque a sociedade vai tentar desviar. E a gente entender como que é importante nós sermos como crianças para chegar ao nosso Pai Eterno. Porque as crianças são assim, são íntegras, crianças falam a verdade, crianças não gostam de difamar, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Você pode ter certeza, a criança quando tem briga na rua, é porque o pai já brigou com o vizinho e a criança briga com o outro também. É seguir o pai, não é a criança. E se você deixar, cara, de bobeira, daqui a pouco a criança está brincando. Parece que nem quando cresce volta a rixa, porque vai seguindo, né, os seus ancestrais. Mas, na verdade, a criança não carrega isso. E o mais importante, irmãos, que isso, eu acho que é o mais importante para a gente refletir, e é por isso que eu quero fechar a nossa palavra de reflexão dessa noite. Uma criança, ela perdoa, e a criança, ela não tem vergonha de pedir perdão. A criança, ela, quando vê a lágrima de um pai ou de uma mãe, na mesma hora ela implora o perdão. E nós, muitas das vezes, como servos do Senhor, envergonhamos nosso Deus, nos distanciamos dele,
e ainda achamos na razão, nos achamos na razão, como adultos e maduros que somos, que Deus tem que fazer muito mais por nós. Esquecemos que nós fomos chamados a ser servos, chamados a ser filhos, e que filhos, quando magoam os pais, têm que pedir perdão, clamar por perdão. Então, que hoje a gente possa se reconciliar com o nosso Deus, que nós possamos ter uma noite de perdão, de reflexão, de chegarmos aos pés do Senhor e nos colocarmos como crianças, olharmos para as nossas infantilidades, olhar para as nossas levadices, para as nossas ações inadequadas como servos de Deus e clamarmos ao perdão ao nosso Pai eterno. Entendemos que isso aqui é local de perdão, que a casa do Senhor é local de reconciliação. Não vamos dar tempo como o filho pródigo, que ainda tem que olhar o outro comer bolotas, comida de porco, para se chegar a Deus, não. Não vamos deixar que o pecado nos engane, nos segue. Não vamos deixar que isso nos afaste do Senhor, mas vamos fazer como crianças bem pequeninas, que quando vê o pai chegar à porta, corre para os seus braços. Indiferente se ele está sujo, suado, se está fedendo, está pensando no abraço do Pai. Que nós possamos nesta noite estar com nossos corações assim. Corações de crianças, perdoadoras e principalmente reconhecendo que necessitamos de perdão ao nosso Pai. Amém, igreja? Amém. Amém.